Olá, Veloz! Eu sou Fábio Júnior Soma, especialista em aceleração de carreira médica, e estamos iniciando mais uma live aqui no Instagram da 15por7.com. A nossa live de hoje será muito especial. Nós vamos falar sobre os 5 passos para você fazer uma carreira... Esperar o doutor Alexandre entrar aqui, que o doutor Alexandre é o nosso convidado especialíssimo dessa noite. Olá, doutor Alexandre Peruso. Olá, tudo bem? Como é que tá todo mundo aí? Tudo bom? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Tá falando pro pessoal que hoje a live vai ser bem especial. A gente vai falar sobre os 5 passos para se criar um marketing médico humanizado. A gente fala muito, né, sobre marketing, sobre atendimento humanizado e tudo, mas isso a gente tem que levar também para o marketing, né? A gente pode também fazer marketing médico humanizado. Tudo bom, doutor Alexandre? Não, tudo ótimo, graças a Deus. Terminando aqui um dia cheio de trabalho e terminando o dia com uma live dessa aí é fantástico. Ah, que bacana, né? E como é que foi aí o fim de semana? Nós estamos gravando numa segunda-feira. Como é que foi o fim de semana? Tudo tranquilo? Deu para relaxar um pouquinho? Tudo tranquilo, deu para fazer 2 módulos do curso de gestão que o pessoal estava pedindo, né? Então a gente conseguiu dar uma acelerada nisso. Está ficando muito bom. O próximo módulo é de resolução de problemas, que é uma coisa muito importante para nós, né? Hoje, inclusive, eu recebi 3 elogios para o curso de gestão médica 360. Pessoal elogiando que as aulas estão ficando muito boas, muito rápidas. Porque acontece, geralmente quem entra na plataforma 15por7 acaba fazendo o curso essencial de marketing digital, depois vai para o InstaDR, que é um curso de Instagram, e depois vai para os cursos de gestão. Então, geralmente, depois de um mês e um pouquinho que a pessoa está dentro da plataforma, ela acaba indo para o curso de gestão e o pessoal está elogiando muito, dizendo que as aulas estão muito rápidas, muito práticas, muito eficientes. Em 5 minutinhos eles resolvem vários problemas. Pô, coisa boa. Fico feliz de saber e só nos empolga a caprichar mais. É verdade mesmo. Até nem te mandei os prints ali, mas o pessoal está elogiando bastante. Olha só. Coisa boa. Já vou avisando aqui pro pessoal que está entrando aqui, ó, tem muita gente legal aqui, o pessoal dando oi. E se vocês tiverem qualquer dúvida durante a nossa apresentação, vão deixando aí suas dúvidas que a gente vai respondendo, tá? O primeiro passo, então, para a gente fazer, vamos começar com o conteúdo, né? O primeiro passo para a gente criar um marketing digital médico humanizado é a gente fazer um marketing para pessoas, para humanos, né? E isso é uma coisa, parece muito óbvio. Quando a gente diz assim, cara, tem que fazer o marketing para pessoa. Poxa, mas eu faço meu marketing para as pessoas. Na verdade, a grande maioria das pessoas não faz marketing para outras pessoas, né? Principalmente quando você tem uma agência contratada ou então quando você tem profissionais que trabalham para você fazendo o seu marketing. Todos os dias eu recebo um monte de perguntas, um monte de perguntas do nosso pessoal ali, dos nossos assinantes da 15por7.com, e a grande maioria delas, 90%, Fábio, que tipo de capa eu faço para viralizar no Instagram? Que tipo de post é melhor? Melhor fazer stories ou fazer live? E tem aquela pergunta, o pessoal pergunta um monte de coisa, que tamanho da legenda? Eu boto isso, tiro aquilo, faço aquele outro, mas tem aquela pergunta que é a mais clássica de todos. Qual é o melhor horário para postar? Fábio, qual é o melhor horário para postar? Inclusive, o pessoal me pergunta muito, e eu acho muito engraçado, Fábio, qual é o melhor horário para postar stories? Assim, cara, stories fica 24 horas no ar. Se você postar às 9 horas da manhã e alguém quiser assistir às 4 da madrugada, não tem problema, ele está 24 horas no ar, né? Mas essa preocupação, ela é totalmente voltada para a máquina. Que vídeo eu vou fazer para viralizar no YouTube? Que post eu vou fazer que traga as pessoas para virar meus seguidores, meus fãs da minha página do Facebook? Então, são todas perguntas feitas para a máquina. E a gente gosta de falar que, cara, não adianta você falar para a máquina, né? Você tem que falar para as pessoas. Tudo bem, esquece tudo isso. Esquece o horário, esquece o tipo de post, esquece a capinha, esquece tudo. Quem vai ser tocado com esse teu conteúdo? Para quem você vai fazer? Isso vai ajudar alguém? Isso vai ajudar a melhorar a vida das pessoas? Esse texto tá bom? As pessoas que lerem esse texto, se uma pessoa apenas ler esse texto, ela vai gostar desse texto, ela vai se motivar, ela vai ter uma transformação na vida dela. E eu acho que aí começa a questão
de fazer marketing para as pessoas, né? E o doutor Alexandre já vem fazendo marketing no Instagram durante bastante tempo, já fez também, já produziu muitos vídeos para o YouTube, e eu queria saber de você, essa questão, assim, você se preocupa muito com como é que você balanceia isso aqui? Porque não adianta você só pensar no conteúdo, mas você tem que pensar em algumas coisas técnicas também, né? Como é que se faz esse balanço? Essa é uma pergunta muito interessante, inclusive o Dr. Vitor, que eu não sei se está nos assistindo, mas me fez hoje de tarde. Ele estava muito preocupado que ele não estava conseguindo seguidores, o crescimento dele estava muito lento, né? E aí eu rapidamente olhei o Instagram dele, vi que os posts estavam muito bonitos, porém eles não estavam humanizados. E também ele não tinha hashtags. Então, eu expliquei para ele, isso que eu vou explicar mais ou menos responde a tua pergunta, como é que se monta esse equilíbrio. A gente tem que colocar no nosso post várias hashtags direcionadas para onde está o nosso público, como se fosse um cartaz que a gente cola em estabelecimentos, assim que a pessoa que está entrando vai nos ver. Então, tu vai colar numa academia, por exemplo, a cirurgia plástica, no meu caso, vai colar numa academia, vai colar no salão de beleza, vai colar numa estética, e a pessoa vai estar passando ali e vai ver o post. Então, as hashtags vão ser os locais onde a gente vai aparecer quando a pessoa estiver seguindo as hashtags. Então, Smart Fit, Academia Moinhos, bota a hashtag, tu vai aparecer para as pessoas que seguem aquilo. Então, aquele teu cartaz vai estar estampado na entrada deste local, porém, se tiver um letreiro, uma coisa meio formal, não tiver humanizado esse post, as pessoas vão passar reto e não vão olhar. E não adianta também botar uma foto perfeita que as pessoas já estão acostumadas e cansadas de ver porque elas não se identificam. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um balanço de distribuir esse nosso post para uma série de estabelecimentos que as pessoas que a gente nos interessam passam, porém ela tem que se ver naquela foto. Então, o balanço que eu faço é mostrar justamente os defeitos que incomodam as pessoas. As dores das pessoas têm que estar estampadas no post. Porque se elas não se reconhecerem, por exemplo, está entrando na academia, viu aquele cartaz, olhou, opa, sou assim, peraí, deixa eu ver. Aí ela acaba entrando no perfil, vê que tem um monte de informação e ela começa a nos seguir. Então essa é a resposta que eu dei para o Vitor hoje de tarde, que a gente tem que distribuir nossos cartazes nos estabelecimentos e os cartazes eles têm que ter pessoas reais, que as pessoas se identifiquem. Isso humaniza. Além disso, as pessoas quando entram no nosso feed, que o feed é a nossa coluna estrutural, tem que ter ali pessoas reais, a gente de uma maneira real também, trabalhando nos bastidores, e as nossas dificuldades, o nosso trabalho, o nosso acordar cedo, o nosso dormir tarde. Então isso, tu quebra aquele catálogo de produtos que não deve ser o Instagram. Não sei se eu acho que é mais ou menos isso, não é, Fábio? Com certeza, é isso aí. Então agora você conseguiu fazer um balanço justamente da parte técnica. Por exemplo, você tem a imagem, que é parte técnica, mas ela tem que ser humana. Não adianta ter só aquelas imagens de revista, porque quem segue médicos, se você seguir 20 cirurgiões plásticos e todo mundo utilizar aquelas imagens de mulheres perfeitas que você pega em banco de imagens lá, a pessoa vai passar, e a gente sabe que o usuário de Instagram, ele é frenético, né? Ele passa muito rápido as coisas assim no feed dele. Então, aquela cena daquela mulher perfeitinha, bonitinha lá, que a gente tem nos bancos de imagem, aquilo não prende a atenção, né? E a atenção é o maior ativo que nós temos hoje. A principal coisa que nós temos que buscar com o Instagram é a atenção das pessoas. Porque as pessoas não têm mais atenção, né? Na verdade, a gente nunca teve muita atenção. Desde quando nós éramos pequenos, não tinha internet, a gente não prestava atenção na aula quando a professora era chata. Ela tinha que inventar um jogo, inventar uma brincadeira para prender a atenção dos alunos. Então, isso é próprio do ser humano. Não é uma coisa só da internet. Então, para prender a atenção, a primeira coisa é ter esse primeiro contato que você disse, que vai ser na imagem ou vai ser na capa do vídeo, que é você ver alguém que você consegue se enxergar naquela pessoa. Então, se viu uma foto perfeitinha e tal, daí tá falando lá sobre fazer lipo HD. Daí você mostra uma foto de uma mulher mega chapada, assim. A gente fica pensando, cara, eu nunca vou ser aquela mulher chapada ali. Mesmo eu fazendo 1000 lipos HD, então não conecta. Agora, quando você bota aquela pessoa, opa,
eu acho que assim eu posso ser, acho que assim eu posso ficar, acho que assim eu posso ser, né? Isso é o primeiro passo para humanizar. Segundo é a legenda, né? Que você vai escrever de uma forma que as pessoas entendem. Não adianta você encher de termos técnicos e fazer aquele negócio muito complexo. A pessoa ela tem que ler e entender, né? E juntando aí a parte técnica, tem que ter as hashtags, que são onde é que você falou ali, que é a forma aonde você vai distribuir. Porque diferente, é legal até você tangibilizar esse negócio da postagem, porque você diz que imagina que você botou uma hashtag ali de uma academia e esse post ele foi para a vitrine da academia, ele foi para um vidro lá, ele virou um banner na academia. Então isso tangibiliza. Cada hashtag que você está colocando é um local, é um poste, é um prédio, é alguma coisa que você está colocando aquele teu post. É muito bom essa forma de pensar porque ela tangibiliza mesmo, deixa aquilo muito viável na nossa mente. Nós temos possibilidade de colocar até 30 hashtags em cada imagem. O Instagram permite isso. Então, você pode colocar até 30 lugares. Você tem 30 posts, 30 prédios, 30 lugares para disponibilizar aquilo. Então, se você fizer uma coisa que conecte, se você começar a fazer hashtags que não tem nada a ver, hashtag amor, por exemplo. Hashtag amor é uma hashtag que tem milhões de posts por minuto, né? São vários papéis colados um em cima do outro, da amor. É um mural cheio de... Perfeito. Você disse assim, Alexandre, eu quero aparecer lá no centro da cidade. Só que, cara, o centro da cidade é a parte mais concorrida, né? Exatamente. Então, é muito interessante que você pegue hashtags que tenham muito a ver com o seu público. E eu busco hashtags de, no máximo, 500 mil posts na história. Então, você tem vários aplicativos hoje que você baixa. Tem sites como Webstagram, web.instagram com S, que funciona super bem também. E ali você vai botar uma hashtag e ele vai dizer quantos posts aquela hashtag tem. Mas se você buscar no Instagram uma hashtag amor, vai aparecer ali 35 milhões de posts. Então, hashtags com até 500 mil posts são excelentes. Porque são bairros muito bem visitados, são academias muito bem visitadas, mas que ainda não estão lotadas, que não estão aquele monte de cartaz um em cima do outro, né? Então, isso ajuda bastante. Então, é sempre esse balanço. Precisa do técnico, sim, mas depois do humano. Primeiro você vai pensar, para quem é esse post, né? Como eu vou fazer esse post? E isso vai para o nosso segundo passo. O nosso primeiro passo é, faça postagens humanizadas, faça postagens para pessoas. Pense primeiro nas pessoas e depois pense na máquina. E o nosso segundo passo é, fale somente com uma pessoa. E aí, confunde um pouco a cabeça das pessoas, né? Porque todo mundo, e eu vejo até na 15por7.com ali, o pessoal entra, daí eles têm uma certa resistência em criar uma persona, daí eles criam uma persona, eu fico ali em cima, cara, manda pra eu ver a tua persona, cara, cria a persona, me manda, a gente ajusta aquela persona e a persona fica bem legal. Depois eu vou olhar o feed da pessoa e o feed tá falando pra todo mundo de novo, não tá falando pra aquela persona. Eu olho e digo, cara, tu acha que a Mara, tu acha que a Joana, que são os nomes que a gente vai colocando na persona, tu acha que o Alexandre, tu acha que o Fábio ia crescer com esse post? Tu acha que isso faz diferença na vida do Fábio? E a pessoa, poxa, mas eu não tinha pensado nisso. Mas, então, o segundo passo para ter sucesso no marketing humanizado é falar para uma pessoa. E como é que funciona essa coisa de falar para uma pessoa, Alexandre? A gente pode pegar esse exemplo que a gente criou da academia e do cartaz da academia. É como se tu deixasse um recado na porta da academia para aquela pessoa que tu quer falar. Tu cria aquela pessoa, que é a persona, que eu tenho 3 personas apenas, que são as pessoas com que eu me dirijo, e são as pessoas que eu quero ajudar, e que são a minha missão, transformar a vida daquelas 3 pessoas. E aquelas 3 pessoas, eu deixo recados para elas na internet, que eu uso as hashtags dos locais onde elas visitam, né, que ela visita, e eu vou deixando o meu cartaz ali, com uma foto da pessoa, da persona ali, com palavras que a persona entende. Então, ela vai passar na academia, vai ver, opa, essa foto é minha. Ela vai parar para ler, vai falar, nossa, como me ajudou. E vai ficar grata, porque eu falei diretamente com ela. Então, essa nossa alusão do cartaz na porta da academia, falando com a foto da pessoa específica, causa muito mais impacto. Porque tu não precisa ajudar todo mundo. Tu tem que ajudar aquela pessoa, 1, 2 ou 3, enfim, que eu tenho,
que tu escolheu para ajudar. Porque se tu falar para todo mundo, vai passar todo mundo e todo mundo, ninguém vai se identificar com que ninguém vai se ver naquela foto, ninguém vai se ver naquele texto, né? Então, escolher a persona não é por nada que está no começo do curso, né, de Instagram, é o principal passo, o primeiro passo, o passo fundamental para te começar a ter resultado, ter desempenho. Senão, sem isso, não vai falar para ninguém. É verdade. E a gente veio de uma época onde que se fazia marketing de massas, né? Então, como é que se fazia marketing? Você botava um anúncio na TV, botava um anúncio numa revista, um anúncio no jornal, um cartaz mesmo físico lá no centro da cidade, um outdoor. E quando você botava um outdoor, você não podia falar para uma pessoa, porque naquele outdoor passavam todo tipo de pessoas dentro dos automóveis, né? Então eu tinha que criar uma coisa que afetasse o máximo possível de pessoas. Quando eu botava um post numa revista, mesmo que fosse uma revista de bordo, por exemplo, eu sei que são pessoas que voam, já é um tipo de pessoa, mas mesmo assim são todas idades, né? Eu tinha que fazer uma coisa muito genérica. E a internet mudou isso, porque a internet agora a gente consegue atingir pessoas. Neste exato momento, tem bandas que a gente vai morrer, bandas musicais que a gente vai morrer sem nunca ter ouvido falar, que tem milhões de seguidores. E nós nunca vamos ouvir falar dessa banda. Porque a internet conseguiu segmentar esses públicos, né? Hoje nós temos praticamente toda a população brasileira está na internet. Então nós temos um pouco mais de 200 milhões de habitantes e nós temos mais de 140 milhões de contas no Instagram, por exemplo, de brasileiros. Então imagina, cerca de 50 milhões de brasileiros, né? 75% da população já estão dentro do Instagram, pelo menos com uma conta criada dentro do Instagram. E isso é incrível, porque são 50 milhões de pessoas. Você tem 7 mil pessoas seguindo, isso não é nada perto de 50 milhões. Então tem muitas revoluções acontecendo, tem pessoas que nunca vão vir no seu perfil, no teu perfil, e tem pessoas, e você nunca vai ir no perfil de outras pessoas. Então a gente conseguiu pegar exatamente aquela pessoa, que é a pessoa que a gente quer. E aí a gente criou essa coisa de persona, né? A persona é aquela pessoa que você vai atingir em cheio. E isso a internet favorece pra gente de N formas, né? A gente consegue falar muito bem para essa persona, para essa única pessoa. Você ia comentar? E é uma coisa mágica que acontece, quando tu leva a sério isso e acredita realmente no que a gente está falando, acontece uma coisa mágica. Quando tu monta essa persona e quando começa a falar diretamente para ela, uma coisa muito louca acontece, que essa pessoa entra no teu consultório e começa a entrar outra igual, no outro dia outra igual. Então, realmente, se tu falar para essa persona, tu vai conseguir identificar aquela pessoa que está entrando no teu consultório igual a persona que eu criei. É muito interessante. Hoje de tarde, pelo menos foi uma prova que eu atendi mais ou menos umas 14 primeiras consultas, e das 14 primeiras consultas, estava exatamente dividido no grupo das minhas 3 personas. Era uma gestante, pós-gestação, prótese silicone e mini lipo laser. Eram exatamente as personas que eu venho trabalhando. E é incrível, o pessoal disse, Fábio, eu só atendo plano, mas eu queria atender particular. Como é que eu faço para atender particular? Eu falei, fala para o particular. Se você continuar falando para o plano, você vai continuar atendendo o plano. Se você falar para o particular, para aquele paciente, e daí, agora a gente vai entrar numa parte muito interessante da persona, e eu acho que isso vai ficar muito claro para todo mundo. Assim como você tangibilizou a humanização dos posts lá, falando que cada hashtag é no local, eu vou tangibilizar um pouquinho essa questão da persona aqui também. Todo mundo conhece o iPhone, todo mundo conhece a Apple. O iPhone, ele é pensado numa pessoa mega exclusiva. Você consegue saber exatamente. Ele é um telefone para classe A, ele é um telefone para pessoas que são muito conectadas, ele é um telefone para pessoas jovens ou que têm espírito jovem, né? E ele é feito, todo o marketing, você vai olhar lá, tem aquelas pessoas dançando lá com aquelas imagens e tal. Todo o marketing aparecem pessoas e é feito para pessoas entre 25 e 35 anos. Então, você vê, classe A de pessoas mega conectadas entre 25 e 35 anos. Mas, e daí agora a gente consegue entrar um pouco nesse mundo que você falou aí também, das coisas mágicas que acontecem quando a gente tem uma persona. Você vê pessoas, moradores de comunidade usando iPhone, não vê?
Você vê senhores e senhoras de 80 anos de idade usando iPhone, sendo que é o primeiro contato com a tecnologia que ela tem um iPhone. Só que esse não é o público da Apple. Só que quando você fala muito especificamente para uma pessoa, você bota aquela pessoa e você fala para aquela pessoa, você atinge aquela pessoa e aquela pessoa se torna seu cliente. Mas, ao mesmo tempo, aquilo cria ondas. Então, eu falo para o Alexandre. Então, eu estou falando para o doutor Alexandre Peruso. Só que tem amigos do doutor Alexandre Peruso que nem são da medicina que estão ouvindo aquilo. E aquilo pega porque o cara, poxa, eu gostaria de ser o Alexandre Peruso, então eu tenho que utilizar a mesma coisa que o Alexandre Peruso fala. Então o senhor de 80 anos, ele pensa, poxa, eu quero ser mega conectado e jovem. Então, falando para esse jovem mega conectado, eu consigo atingir o senhor. Daí você pega uma pessoa que está numa comunidade, às vezes é uma menina que está fazendo 15 anos de idade e ela troca a festa dela pelo iPhone. Eu não quero festa, eu não quero nada, eu quero um iPhone. Por quê? Porque ela quer ser aquela persona. Então, esse é o fato mais fantástico da persona. Porque as pessoas dizem, Fábio, se eu estiver fazendo um post só pensando na minha persona, eu estou fazendo meu post pensando no doutor Alexandre Peruso, como é que a Maria lá do barzinho da esquina vai vir comprar o meu produto, vai vir fazer um procedimento comigo? Ela vai, porque ela vai se ver naquela persona e aquilo se torna um objeto de desejo para ela. E aí você consegue crescer muito, 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 né? Eu não sei se você já notou isso, se isso acontece contigo também. Sim, sim, existe o ego, né, que é como é a pessoa, como ela se sente, que na verdade quando tu cria a pessoa, tu fala para essa pessoa, e a pessoa que tem esse ego alinhado com o que tu tá falando vem, mas tem a outra pessoa que tem um alter ego, que é um ego deslocado para uma pessoa que ela desejaria ser, né? Então, quando tu atinge o ego da pessoa, mas tu atinge vários alter egos que queriam ser aquela pessoa. Então, quando a gente fala para uma pessoa de academia e tal, ó, vamos melhorar, vamos tirar a gordurinha localizada, vem muita gente que gostaria de ser aquela pessoa de academia que precisaria tirar só uma gordurinha localizada e tal, e às vezes tu consegue transformar ela numa pessoa melhor e ela se chegar mais perto, o ego dela se aproximar mais do alter ego através de um tratamento, um cuidado, um procedimento ou até uma orientação. E é incrível mesmo. Porque você está fazendo para aquela mulher de 30 anos que está na academia. E daí a de 50, mas Fábio, poxa, quer dizer que as de 50 não vão vir? As de 50 vêm porque ela quer voltar a ser aquela de 30, ela almeja aquela de 30. Daí ela não fica, digamos que nem 50% do que a de 30 fica. Mas ela fica mega feliz, porque aquilo é infinitamente melhor do que ela estava. Daí o pessoal fica com medo, se eu criar uma persona e vir uma outra pessoa que não é a minha persona, ela vai ter uma expectativa muito alta, vai ter uma expectativa errada. E não acontece, porque a pessoa ela sabe das limitações dela. Ninguém é bobo também, né? Então uma senhora de 50 anos, uma mulher de 50 anos, né, que hoje está muito longe de ser uma senhora, uma mulher de 50 anos que almeja um procedimento que é pensado para uma de 30, ela sabe que ela não vai ficar exatamente igual a de 30. Mas se ela ficar igual a uma de 40, ela já vai ficar muito feliz. E isso é a magia de falar para uma pessoa. E ela vai se sentir inserida num grupo, né? Quando a pessoa ela se identifica com um grupo, se tu falar para uma pessoa que representa aquele grupo, as pessoas que se identificam com aquele grupo também vão aderir àquela situação ali, né? Perfeito. Então a gente consegue entender que eu só consigo falar para minha persona se eu tiver uma comunicação humanizada. Então eu tenho que pensar primeiro nas pessoas, que é o nosso primeiro passo. O primeiro passo é pensar nas pessoas e depois pensar em uma única pessoa. E aqui não entra, que nem eu falei, a gente falou ali sobre hashtags, falou sobre outras coisas, mas aqui não entra a máquina. Fábio, que nem você falou, poxa, eu estou preocupado com que o meu número de seguidores não aumentou. Para um pouquinho. Vamos lá no teu feed, vamos olhar. Quantos posts informativos você tem? Estou fazendo há um mês posts, estou fazendo 3 posts por semana. Então eu já tenho aí, não sei, 12 posts informativos. Cara, a gente sabe que... vamos pegar acho que a maioria de quem está assistindo a gente aqui é médico, né? Então vamos pegar uma série que é muito famosa de médicos. Vamos pegar Grey's Anatomy, que é uma série mega famosa de médicos. Grey's Anatomy está na 15ª temporada. Eu não sei dizer quantos episódios tem Grey's Anatomy, mas deve ter uns 500 episódios já, 400 episódios, não sei. Tem gente que está entrando hoje, está começando a assistir hoje a primeira temporada.
Então, não ache que postar 10 posts vai fazer com que uma multidão venha entrar. Mais uma vez, o maior erro do médico no marketing digital é pensar que o marketing é uma coisa pontual. É pensar que tu vai fazer uma ação e tu vai ter um resultado. É pensar que, quando eu botar um anúncio no rádio, eu vou receber 50 novos pacientes. E não é assim. É um trabalho dia após dia, mês após mês, ano após ano. Então, você vai estar lá na sua 15ª temporada e vai estar chegando gente agora, descobrindo o seu negócio agora. Nenhuma mega estrela. Isso é um fato raríssimo, raríssimo. De uma pessoa que ficou mega famosa de um momento por outro, de um momento para outro, por algum motivo. Mas também, quando ela ganha muito rápido, ela perde muito rápido, porque ela tem uma expectativa muito grande. Então, se você quiser ter mais seguidores, publique sem pensar em seguidores. A partir do momento que você parar de pensar em publicar para a máquina, o que eu vou fazer para ter mais seguidores? E publicar para as pessoas, o que eu vou fazer para melhorar a vida dos seguidores que eu já tenho? Pronto, você vai ter mais seguidores. É independente, isso vai acontecer. Não vai ser de uma hora para outra, mas vai acontecer. E você sabe acontece disso, mesmo. Né? Acontece mesmo. Quando tu humaniza o teu feed e tu pensa... Existe uma frase que tu me falou que é fantástica, né? Tu tem que pensar naquelas personas que tu criou, como elas estão agora e como elas estariam se elas não tivessem recebido nenhuma orientação tua ao longo desse tempo que tu está publicando. Então isso é o maior motivador para qualquer um de nós, é pensar naquela persona sem a informação que a gente está dando e com a informação que a gente está dando. Se a gente conseguiu transformar a vida daquela persona em algo melhor, com aquelas dicas diárias. Então isso é o maior motivador. Quando seguir essa linha, as coisas naturalmente andam, né? Poxa, para quem está assistindo aqui já teve vários insights. Você falou ali sobre a tangibilização das hashtags, né? Sobre cada hashtag é um local que você está publicando. Agora você falou sobre essa questão de como tu vai pensar mesmo, né, nas pessoas. Antes você tinha passado um insight muito bacana também, que é justamente... a gente tinha passado aqui, que é justamente essa questão de você falar para uma pessoa, você acaba tendo ondas de pessoas. Então, para quem está assistindo a gente, vai anotando aí, porque tem vários insights. As coisas que a gente está falando, às vezes parecem coisinhas simples, mas é justamente nas coisas simples que mora o diferencial. Porque quando a gente vai pensar em Instagram, o que você pode fazer no Instagram? Stories, IGTV, postar fotos, postar vídeos e postar álbuns. É isso que você pode fazer no Instagram. Então, não tem mais muito do que isso. Então, você tem aí 5, 6 formas de trabalhar dentro do Instagram. O que diferencia um médico que é super famoso no Instagram e outro que não consegue ter sucesso no Instagram? Os detalhes. É esse pensamento, é essa pequena coisinha que tu viu ali, cara, olha, baita sacada. É isso aqui, é isso aí que faz o diferencial, né? Então, beleza, primeiro passo, marketing para as pessoas. Segundo passo, fale apenas com uma pessoa. E terceiro passo, converse. Não adianta a gente ter um marketing humanizado se a gente não conversa. A gente fala isso várias vezes também e todos os dias eu vejo. Fábio, meus seguidores não estão subindo, minhas pessoas não estão comentando meus posts, as pessoas não estão curtindo meus posts. O que eu estou fazendo de errado? O que tu está fazendo de errado é estar publicando por obrigação e não entrando no mundo da rede social como um usuário, como uma pessoa que vive a rede social, né? É verdade. Sabe que existe uma frase muito interessante que ela fala mais ou menos assim, que quanto tu desejou ter o que tu tem hoje, né? Quanto tu te esforçou, quanto tu pensou, quanto tu pediu para ter o que tu tem hoje. E com o Instagram é a mesma coisa. Por exemplo, a gente se mata para fazer uma especialização, para ter paciente, para ser bom no que a gente faz, para ter paciente. E quando a gente está no consultório, lotado, aquela loucura, a gente para e pensa... nunca vou achar ruim isso, porque eu lutei para ter esse consultório cheio, para ficar até às 8 da noite trabalhando e tal. E no Instagram é a mesma coisa. Tu está disposto a ter um monte de seguidores, é para interagir com eles. Não é para falar, né, não respondo ninguém, deixa dar, pessoal, hater, não quero saber. Não, tu está te esforçando justamente para lidar com essas pessoas, para atingir essas pessoas, para entender o que elas querem, para trazer isso que tu entendeu para dentro do teu consultório. E para fazer isso, tu tem que interagir com as pessoas. Então, tu nunca pode achar chato, não vou responder muita coisa, não tenho tempo. Não,
Essa é uma parte fundamental, porque é para isso que tu tá ali. Para isso que tu tá no Instagram, é para entender melhor teu cliente, para saber quais são as dores, para saber quais são as dificuldades que eles têm. Então, quando tu estiver sentado, falando, será que eu respondo ou não respondo? Tem um monte de coisa, será que eu vou dar um sim e não aqui? Tu pensa assim, olha, para que eu tô aqui? É para responder essas pessoas. Se a pessoa parou para mandar uma mensagem com uma dúvida, é aquilo que está me motivando a aparecer no Instagram, é responder aquela dúvida, é mudar a vida daquela persona. Então, esse é o que tu tem que pensar quando está na frente do Instagram. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, porque a gente não, a grande maioria dos profissionais ainda não entenderam que o Instagram não é. Eu estava conversando com uma pessoa também esses dias e ela estava falando para mim, Fábio, eu não tenho tempo para mídia social. Eu não tenho tempo. Eu estou trabalhando em 3 hospitais, eu atendo no meu consultório e eu ainda tenho um pessoal de plano que eu ajudo e tal, não sei o quê. Eu não tenho tempo para rede social. Eu falei, poxa, é justamente por isso que você precisa ter tempo para rede social. Para um desses hospitais e vai para a rede social. Mas aí vai diminuir o meu dinheiro. Sempre é assim. Quando você começa a estudar, se você for parar tudo agora e for fazer uma pós, você vai gastar um monte de dinheiro para fazer uma pós. E você vai perder um monte de tempo. Perder um tempo não, você vai ter que disponibilizar um tempo para fazer uma pós. É a mesma coisa a rede social. Para tudo, larga um desses negócios e se dedica à rede social. Daí tu vai ver uma outra coisa incrível acontecer. Você vai ver que você vai diminuir a sua quantidade de trabalho, aumentar os seus ganhos e fazer muito mais pessoas felizes. Porque a rede social, ela não é para você lotar a sua clínica, lotar o seu consultório. Ela não é. Ela é para você ganhar autoridade, é para você ser chamado para dar palestra, é para você ser pago para participar de evento, é para você poder lançar aquele livro que finalmente você queria lançar, mas não tinha a oportunidade, e agora você tem gente que vai comprar aquele livro, que são teus seguidores. É para você aparecer na TV, ser chamado para aparecer no programa de TV. É para você ser chamado para programa de rádio, é para você ser chamado para live, para participar em lives. É muito maior do que encher o consultório de paciente. E aí a gente vai descobrir que os médicos que estão muito dentro das redes sociais, eles estão trabalhando cerca de 50% do tempo deles no consultório. Os outros 50% do tempo deles é ganhando dinheiro de outras formas e fazendo mais e mais e mais pessoas felizes, né? Então a rede social ela não pode ser tratada como, mais uma coisa. Minha vida já é tão cheia e agora eu tenho mais essa coisa para me preocupar, né? E a fonte mais importante de informação que a gente pode ter sobre o nosso cliente hoje está nos directs e nas perguntas que vêm atrás do nosso post. Não existe BGE, não existe Sociedade Brasileira de qualquer especialidade, não existe pesquisa de campo, não existe pesquisa paga de teste, de produto. Para te entender a tua persona, tu tem que conversar com ela. Como qualquer pessoa. O Fábio quer me entender, a gente conversa, quer entender o Fábio, a gente troca uma ideia. Então, para te entender a tua pessoa, não precisa abrir nenhuma revista, procurar no Google Analytics, procurar em várias coisas. É só responder a pergunta dela, ela vai te mandar outra, tu vai entender como é que ela pensa, qual é a necessidade dela, e aí tu vai transformar aquilo, de repente, num produto para aquela persona que tu atende. De novo, marketing humanizado, né? Essa é a nossa live. É justamente isso. É humanizar. Eu quero saber lá no Google Analytics qual post do meu blog está tendo mais visualização. Cara, vai lá nos comentários e vê o que as pessoas estão falando sobre esse post. Esquece a máquina. Lembra das pessoas. São as pessoas que fazem o seu negócio. E são elas que vão fazer o teu negócio. Então, é importantíssimo. Esse é o terceiro passo, é converse. Né? Não adianta você querer fazer qualquer coisa humanizada sem conversar. E até é um fato doido, né? Agora você falou, poxa, a Sociedade Brasileira de não sei o quê, né? E às vezes eu entro, às vezes não, quase todo perfil que eu entro lá e eu vejo. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da não sei o quê, do Conselho do CFM de não sei da onde, do CRM não sei do quê. Então o pessoal tem aquele monte de título, né? Cara, o teu paciente não está nem aí para isso. Teu paciente não está nem aí para isso. Se entrar um cara charlatão, que não fez nenhuma faculdade, e ele atender as pessoas, ele conversar com as pessoas, e isso a gente já viu N vezes,
né? É só a gente abrir o jornal que quase todos os dias tem uma notícia de um médico que foi pego tendo uma especialidade que ele não tinha, ou até mesmo às vezes nem era médico e estava atendendo e estava lotado. E daí quando as pessoas vão entrevistar as pessoas que foram atendidas por ele, todo mundo diz, olha, ele era um bom médico, eu gostava dele, ele era uma pessoa legal. Por quê? Porque as pessoas estão se comunicando. Então não adianta você ser membro de 1000 coisas, ter 1000 pós, vários, né, ser doutorado de não sei o quê, PhD, se você não conversar com as pessoas, não se comunicar com as pessoas. Você responder o seu direct, responder um comentário ali, pesa infinitamente mais para um paciente, para ele te escolher como profissional dele, do que você ter 50 diplomas. Exatamente. Eu, por acaso, operei uma paciente semana passada, que ela era do interior, uruguaiana, bem longe, e ela mandou a mesma pergunta para vários médicos. E eu já estou no hábito de me comunicar com os pacientes, respondi para ela. E não era uma pergunta específica sobre preço de cirurgia, nem cirurgia, era uma dúvida que ela tinha quanto à recuperação daquele tipo de cirurgia. E aí ela veio com um comentário, doutor, o senhor não vai se lembrar, mas eu mandei uma pergunta, assim, por acaso eu lembrei. E ela falou, sabe por que eu vim? Porque o senhor foi o único médico que respondeu a minha pergunta. Porque todo mundo via que eu era de longe, talvez, ou a pergunta não estava diretamente ligada a eu quero fazer a cirurgia, mas eu vi que eu me senti bem por ser atendida. Cara, isso faz total diferença. E isso acontece com tudo, não acontece só com médico. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que é fotógrafo e ele falou exatamente a mesma coisa. Ele fechou um casamento porque ele foi o único que respondeu o e-mail da noiva. Eu disse, cara, como é que pode? A noiva manda um e-mail para o fotógrafo, então a paciente manda uma mensagem para o médico e um médico responde, ou na maioria das vezes, se você não tivesse respondido, mais uma vez, nenhum profissional teria respondido. Então, e daí você vai pegar e o profissional está lá na faculdade, gastando um monte, fazendo uma pós, fazendo doutorado, e esqueceu do Instagram dele, esqueceu do Facebook dele, esqueceu da rede social, esqueceu de responder aquela pessoa no WhatsApp. E a gente fez um stories, eu fiz um stories que eu publiquei eu acho que até já saiu, acho que faz mais de 24 horas, e eu falei justamente isso, as pessoas estão pagando pela tua atenção. Quem atende, quem dá atenção, ganha. Porque as pessoas estão pagando pela atenção. Porque nesse mundo, onde está tudo mega conectado, parece que cada vez mais as pessoas estão desconectadas das pessoas, né? Exatamente. Isso é um passo fundamental para a gente ir contra a correnteza e se diferenciar, né? A gente sempre tem que ser aquele pinguim que está com a parte branca virada para o fotógrafo, né? Você está todos de costa preta e tu é o que está com o peito branco, que é o que tu aparece, né? Então a gente tem que sempre estar pensando isso. Esse vai ganhar o clipe. E aí, então, essa é a parte interessante, a gente ir contra essa tendência de muita aceleração, não dar bola, produção em massa. Isso a gente tem que ir contra essa tendência, por isso que está crescendo tanto essa coisa de artesanal, gourmet e tal, porque é uma tendência contra essa massificação de tudo, né? E a gente está conversando sobre falar diretamente para as pessoas, para humanizar, é justamente transformar aquele trabalho do médico em uma coisa personalizada, humanizada, direcionada. E isso é uma coisa que, daqui para frente, toda profissão que conseguir ser humana, ela vai sobreviver. A que puder ser substituída por um robô, vai desaparecer. Exatamente. E eu até vou responder uma pergunta que também a gente está respondendo, quando a gente vai conversando, a gente vai respondendo várias perguntas que vão surgindo durante o nosso dia a dia, né? E eu também tinha uma pessoa que queria assinar 15por7.com, mas acabou não assinando, e porque ela pegou e disse para mim assim, Fábio, essas dicas que vocês dão, assim, se todo mundo começar a fazer isso, daí pronto, daí o mercado vai ficar saturado, porque todo mundo vai fazer isso, né? Então agora a gente estava falando justamente sobre essa coisa, se todo médico responder as pessoas, isso já não vai mais ser um diferencial, né? O que as pessoas não entendem primeiro, as pessoas não vão fazer isso. Já começa por aí, porque a grande maioria, eu digo, é muita gente querendo mudar e pouca gente querendo mudança, né? Não, muita gente querendo mudança e pouca gente querendo mudar. Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer fazer alguma coisa para sair daquele lugar comum e se mudar, né?
Então, todo mundo quer a mudança, mas tu quer que a mudança venha no passe de mágica. Eu vou contratar uma agência e essa agência vai encher meu consultório, eu vou virar mega famoso, sem nem saber o que é um Instagram. A agência vai fazer tudo para mim, né? Então, muita gente querendo Cria o personagem. Exatamente. Que não funciona, que a gente sabe que não funciona, porque ninguém mais é bobo, né? Já funcionou, mas agora não funciona mais. Ninguém mais é bobo. O pessoal sabe que quando a Xuxa vai lá e faz um comercial da Pantene, o pessoal diz, cara, a Xuxa não usa esse shampoo, só lamento. Foi-se o tempo que as pessoas viam uma grande estrela usando um produto básico assim e acreditava que ela realmente utilizava aquele produto. Hoje as pessoas sabem, não caem mais nesse conto. E então a gente tem que entender que, em primeiro lugar, o mercado nunca vai saturar, porque o que a gente está passando, essas dicas que a gente está passando, são tão básicas. Para nós que já fazemos isso diariamente, isso é tão básico, tão básico, tão básico. Mas só menos de 5% da população faz. Na verdade, acho que menos de 5% da população de médico tem Instagram, já começa por aí. Instagram mesmo atuando, né? Às vezes tem, mas é pessoal, é bloqueado lá e tudo mais. Então, quando você começar a fazer esse básico, a gente vai passar por um passo adiante. Então, a gente vai começar a estar ensinando coisas que as pessoas não estão fazendo. Então, sempre vai ter como melhorar. Então, nunca vai saturar o mercado, porque quando todo mundo começar a fazer o básico, beleza, agora vai ter uma pequena parcela da população que está fazendo uma coisa a mais, e outra a mais, e outra a mais. Porque, assim, na medicina é assim. Todo mundo se forma igual. Todo mundo ali se forma igual. Daí, cada um vai para a sua especialização. Daí, daqui a pouco, você vê um cara que se formou junto com você, que está lá no topo, e outro que se formou junto com você, que sumiu do mapa. Você nem vê mais falar do cara. Por quê? Porque sempre tem graus e cada um vai subindo a escada no seu nível, no seu tempo, né? Então, não adianta, não vai saturar, né? Começa pelo fato de não vai saturar. E agora isso é normal, mas o grande risco disso é tu não fazer nada. Porque no momento em que fazer virar o padrão e tu não estiver no padrão, tu tá fora do mercado completamente. Tu tem que estar no padrão para cima, né? Então, começou uma onda, surfa essa onda. Porque se tiver uma onda acima, surfa de cima. Se tu puder te diferenciar, tudo bem. Mas o mínimo é fazer, hoje em dia. Porque senão tu vai ficar abaixo do padrão, daí tu cai do mercado. Perfeito. A pessoa acha que está saturada, ela não começa a fazer. Porque já tem muita gente fazendo, eu não vou fazer. E daí você já tá num nível abaixo, porque já está todo mundo fazendo e você não faz. E daí você não vai para aquele grupo que está todo mundo fazendo, você vai ficar 2, 10, 20 níveis abaixo, né? Não adianta. E você já adiantou, então, o nosso quarto passo. Primeiro passo é faça marketing para pessoas. Segundo passo, faça marketing para uma pessoa. Depois de aprender a fazer marketing para pessoas, você vai fazer para uma única pessoa. O nosso terceiro passo é justamente o que a gente está falando, que é conversar, comunique-se com essas pessoas. E o quarto passo é exatamente o que você já começou a falar agora. Acompanhe as tendências. É que nem você falou, tem uma onda, você vai surfar essa onda. Ah, mas daí tá todo mundo surfando essa onda, mas vai vir uma outra onda para te surfar a outra onda, né? E você acha que é importante essa coisa de acompanhar as tendências? Olha, isso é para quem quem é um player, vamos falar uma gíria de mercado, para quem está encarando o mercado como uma coisa séria e uma coisa que quer levar a sério e que quer melhorar e quer ter um alto desempenho, é fundamental tu surfar todas as ondas que já estão em andamento e principalmente se permitir surfar algumas que tu não sabe se vão estourar, se não vão estourar, se vão vingar, não vão vingar. Porque, assim, além de tu obrigatoriamente surfar as ondas que já estão estabelecidas, tu tem que sempre estar de olho nas que surgem. Porque, às vezes, uma que surge é uma oportunidade de tu te diferenciar. Então, no nosso assunto aqui, fazer um bom Instagram humanizado é uma coisa já consolidada. É uma onda que obrigatoriamente tu tem que estar remando nela. Porque as pessoas que cada vez vai aumentar mais isso e tu tem que estar na frente dela. Mas quando tu largar na frente, quando tu for um early adapter, assim, aquela pessoa que larga na frente, tu vai ter tempo para olhar em volta e ver se tem alguma outra onda surgindo. Ah, tem uma onda lá, vou aproveitar. Não deu, tudo bem, mas essa aqui eu já estou consolidado. Então, coisas obrigatórias. Tá todo mundo falando de Instagram,
o que tu tá fazendo fora do Instagram. Exatamente. Então é obrigatório. E daí tá todo mundo fazendo aquele post genérico, aquele post com aquelas fotos genéricas, e a gente está falando de um outro nível, que já é um nível acima, que é o post humanizado. Então, todo mundo entrou no Instagram, o que vai fazer? Pega lá banco de imagens, vai no Canva, pega aquele modelinho pronto do Canva, vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V, né, só muda o texto e tá feito. Daí a gente está falando num outro nível. Cara, tá todo mundo que entrou, claro que a maioria ainda não entrou, mas quem entrou tá num nível. Agora a gente está ensinando a humanizar. Humanizar já é um nível acima. Já é ser um pouquinho melhor do que aquele pessoal que está só naquela base lá. Então, olha só, em 2012, o Facebook era onda. Em 2012, só se falava de Facebook. Quem não estava nas redes sociais entrou, e todo mundo entrou lá e criou, né? Muitos médicos, inclusive, criaram perfis muito bem estabilizados, muito estáveis lá. Daí, ali por 2012, surgiram várias redes novas, Pinterest, Instagram, Tumblr, Twitter tava, né? Twitter vai e volta de vez em quando e tal, tá sempre assim. E daí, alguns médicos disseram, cara, eu tô muito legal no Facebook, agora eu também vou fazer um perfil lá no Tumblr, um outro perfil no Pinterest, outro perfil no Twitter, outro perfil no Instagram. O que aconteceu? Esses caras que começaram a surfar essa onda cedo, não, Twitter não é pra mim, beleza. Daí começou ali, daqui a pouco ficou 4, 5 meses, 6 meses ali publicando e para. Tumblr não rolou, não pegou no Brasil. Beleza. Pinterest tá legal, mas eu vou manter ali como secundário. Ainda o Facebook tá muito forte. Mas eu estou no Instagram e eu tô vendo um crescimento do Instagram. O que acontece? Quando esse cara que foi ali, disseminou sua semente num monte de lugares. Umas nasceram uma árvore bonita, outras nasceram uma plantinha pequena, outras nem vingaram. Mas eles viram que no Instagram estava nascendo uma árvore bonita. Esses caras estavam com perfil com 80 mil pessoas seguindo lá no Facebook e foram para o Instagram ali com 500 pessoas, 1.000, 2.000. Hoje eles estão com 400, 600 mil pessoas no Instagram, mais 100 mil lá no Facebook e estão surfando bem a onda. O cara que nem fez no Facebook está correndo atrás no Instagram. Só que esse aqui tem o tempo, que nem você falou, a pessoa que está bem no Instagram, ela tem o tempo para estar pegando as outras tendências do mercado, né? Então, a gente tem que estar sempre dentro da tendência. E por que isso entrou no meu passo a passo de marketing humanizado? Porque as pessoas... a gente começou falando sobre atenção, né? Atenção é um dos maiores ativos. A gente precisa captar a atenção das pessoas. E a atenção das pessoas está geralmente na novidade, porque as pessoas se cansam muito rápido. E a gente é assim, todo mundo é assim. Eu estou assistindo um programa de TV e daqui a pouco surgiu outra série ali na Netflix, estou assistindo uma série, daí surgiu outra série, vai todo mundo assistir a outra série, mesmo que essa série ainda está boa, as pessoas estão assistindo a outra também. Daqui a pouco elas largam essa e vão só para outra. Às vezes elas largam a outra e voltam para essa. Mas isso acontece o tempo todo, porque o ser humano gosta de novidade. Se o médico está sempre atento e está surfando essas ondas, como você diz, se o médico está sempre ligado e ele tem o espaço, porque ele já está estabelecido, e ele tem o mindset do marketing digital, ele vive o marketing. O marketing é como uma pós eterna na vida dele. Então, todos os dias ele separa 3 horas da vida dele, 2 horas, para ir estudar um pouquinho aquilo e assistir as coisas da 15x7, entender um pouquinho aquela mensagem que a gente mandou no dia, o que a gente quis falar com aquela mensagem. Essa pessoa, ela está mais próxima do seu público. Porque ele vai estar fazendo uma coisa que o público começou a fazer. E daí o público diz, cara, só aquele médico está fazendo. Porque aquele médico viu a novidade e ele está surfando naquela onda. E se der certo, ele vai estar o cara lá, ele vai virar o cara do IGTV. Ninguém faz no IGTV. Daí quando vê, tá o cara no IGTV. Ninguém faz stories. Daí tem aqueles médicos que estão... O pessoal só segue eles por causa dos stories. Por quê? Porque o pessoal, stories é besteira, eu vou continuar no meu feed. E daí perdeu a onda do stories, né? E assim vai acontecendo. Então, estar na onda é fazer marketing humanizado, porque é estar cada vez mais próximo das suas personas, dos seus pacientes, né? E é justamente estar onde as pessoas estão, né? Que nem aquela música que diz que o artista tem que estar onde o seu público está, né? Essa é a grande verdade. Né? Para ver como isso não é novo, isso sempre foi assim. Por que vai ser diferente no Instagram? Desde tempos remotos, onde se vendia elixir para crescer cabelo, o cara ia com a carrocinha, botava no centro da cidade. Ia lá, conversava com as pessoas, chamava os carecas, né, para conversar e tal.
Então, as coisas só mudam de configuração. Agora, o que a pessoa não pode hoje, como profissional da saúde, é achar que ela não precisa disso. Que ela não precisa se comunicar com o paciente. Ah, não, está tudo tão desenvolvido que não se precisa mais comunicação pessoa a pessoa. Não, essa necessidade sempre vai existir. E se engana quem pensa que isso não tem valor. Isso, na verdade, como diminuiu, é o ativo de maior valor hoje no mercado, é o médico que senta e tenta entender o que aquela pessoa precisa, né? Ó, o doutor Vitor Kutaiti acabou de entrar na sala aqui, tá mandando um tchauzinho aqui para nós. Doutor Vitor, se você perdeu um pouquinho do início, depois assiste, vai ficar por 24 horas essa live aqui exposta, depois ela vai estar no nosso YouTube, e você vai poder ouvir também no podcast, mas essa live foi feita pensando na nossa persona, que uma das nossas personas da live essa noite é o doutor Vitor Kutaiti, né? Doutor Vitor Kutaiti, exatamente, aí que a gente estava conversando hoje de tarde, eu e ele. A gente faz as lives também pensando em uma pessoa ou em duas pessoas. A gente tem nossas personas para tudo. Quando a gente faz a live para uma persona, é muito mais fácil, porque a gente sabe, a gente mentaliza aquela pessoa e a gente fala para ela, né? Então isso funciona muito bem. Ó, já tem paciente aqui, ó. A Claudinha tá dizendo que amanhã às 14 horas tá ali, ó, e não falta. Então tá, já vou dormir cedo aqui, já fechar aqui para já acordar disposto. O nosso aqui. quinto passo para fazer o marketing humanizado, que a gente já está chegando na finaleira aqui, é justamente o que você falou. Você sempre vai antecipando nossos passos pela conversa, né? Que é assim, as pessoas compram de quem elas confiam. Então é justamente isso. Se você faz um marketing para pessoas antes da máquina, você não está pensando em ter mais seguidores, você está pensando em melhorar a vida dos seguidores que você já tem. Fábio, eu só tenho 10 seguidores. Beleza, são 10 pessoas que você vai ter que melhorar a vida. Se tiver 11, beleza, são 11, mas no momento são 10 que você precisa trabalhar. A gente não pensa em aumentar público, a gente pensa em melhorar a vida de quem a gente já tem e o público vai aumentar automaticamente. Isso é assim mesmo. Quando você entende isso, você passa para falar para uma única pessoa, porque daí você consegue desenhar o seu cliente ideal e as pessoas já entendem. Ou eu vou lá porque eu quero ser esse cliente ideal que ele está falando, ou então eu nem vou. E você precisa selecionar. Porque quando você tem uma persona e as pessoas dizem, cara, aquele médico, ele só faz para pessoas X e eu sou pessoa Y. Ótimo, beleza, porque você só quer atender pessoas X mesmo. Pessoas Y elas te dão muito trabalho, tomam o teu tempo, não te trazem o benefício que você gostaria de trazer na vida dela, porque você quer trabalhar com aquele público, então aquele público X, né, e não aquele público isso. Então falar para o público específico te ajuda em N situações, né? Depois, a gente tem para conversa, né? Então já que você tem que vai falar para uma pessoa, você tem que conversar, você tem que atender aquelas pessoas, você tem que acompanhar as tendências e agora é o quinto passo. Fazendo tudo isso, você vai ganhar a confiança das pessoas. E as pessoas compram de quem elas confiam, né? É verdade. Já que o Dr. Vitor é a nossa persona de hoje, ele me falou uma coisa muito interessante uma vez, que ele tem um índice altíssimo de conversão de consulta em procedimento. Porque justamente ele falou que ele olha no olho da pessoa, conversa, tenta tirar dela qual é o sonho daquela pessoa, como é que ela quer ficar, por que ela quer ficar, por que brigou com o marido, por que quer arranjar outro marido, por que ela está querendo aquilo. E é justamente isso que a gente precisa no marketing digital, é olhar no olho daquela pessoa, ver o que ela quer, saber como é que ela quer ficar, extrair dela quais são seus anseios, suas necessidades. Por isso que a persona é tão importante, porque quando a gente fala com uma pessoa e tenta entender ela, é na gente que ela vai confiar. Porque ela fala assim, ó, eu vou dar um exemplo meu, assim, a gente vai no oftalmologista, eu tenho problema de visão, então vou no oftalmologista, ele senta, me coloca numa máquina, dá 2 pi, tá? Dá a receita e fala, eu vou em outro, eu sou médico, eu entendo, eu vou em outro, por quê? Porque eu vou naquele que põe um aparelhinho e fica me perguntando, tá melhor ou tá pior? Tá melhor? Não, tá pior. Não, melhorou. Eles não precisam mais disso. Hoje tem uma máquina que já faz isso. Mas eu confio mais naquele que ficou me perguntando as coisas. Então isso acontece até com o médico, que a gente entende que o aparelho é mais preciso que o tá melhor ou tá pior, porque às vezes a gente se perde. Mas eu mando fazer a receita do médico que olhou no aparelhinho, porque a gente está perguntando para ela, a gente está conversando.
A gente botou nosso cartaz com a foto dela na entrada do estabelecimento que ela frequenta. Então, as pessoas confiam em pessoas que olham para elas, né? E daí aí você já dá um insight incrível. Quer sair da padronização dos minions, do perfil minion de médico, né? É aquele perfil todo igualzinho, que tu olha 20 médicos, você diz que todo mundo foi feito com a mesma agência, ou pelo menos todo mundo aprendeu a usar o Canva, então, definitivamente. Quer sair desse perfil? Faz isso aqui, ó. Pega a câmera, que nem stories. Pega a câmera e fala sobre aquele assunto que tu ia fazer o post falando para a câmera. Não precisa de grande iluminação, não precisa de máquina de última geração, não precisa de outras câmeras. Se você começar a lançar vídeo no seu feed, assim, sem parar, lançar vídeo todos os dias no seu feed, é você que está falando com a pessoa, é olho no olho. Isso tem outro valor para a pessoa. Às vezes, a gente está olhando o negócio generalizado de novo. Fábio, como eu faço para ter mais seguidores? Cara, faz o que tu não está fazendo. Porque se não está chegando seguidores novos, é sinal que alguma coisa pode estar errada. Então, o que você faz? Justamente o que você não está fazendo. O que você faz hoje? A maioria que eu faço é foto. É uma imagem que eu boto ali com uma legenda. Então, faz vídeo. A maioria que eu faço é vídeo. Então, começa a fazer imagem. Entendeu? Não existe forma secreta. E outra coisa, vídeos mais simples, mais caseiros. Isso aqui que a gente está fazendo agora é a gente falando para uma câmera. Isso aqui não é uma... Esse aqui é o meu celular e esse é o teu celular, né? A gente não está falando de uma câmera... Eu tenho uma iluminação especial aqui, ó. Ah, viu? Que é diferente. Exatamente, é a tua luz natural de casa. Então, assim, ó, se você fala isso aqui, olá, pessoal, eu tô aqui. Olá, pessoal, não, mata isso, né? Porque você tá falando para uma pessoa. Você tira esse olá, pessoal, porque é uma pessoa que tá no celular dela. Então, a gente sempre começa os vídeos olá, veloz, porque quem tá na 15x7 é veloz. Quem tá na 15x7 chega mais rápido. Então, chega olá, veloz. Não é olá, velozes. É olá, veloz, porque é aquela pessoa que eu tô falando para ela. Oi, amiga. Oi, amigo. Oi. Daí você tem aquela persona na tua cabeça. Você sabe que é aquela mulher de 30 anos que recém ganhou o filho. Oi, amiga. Eu sei que tá difícil cuidar dessa criança hoje. Sabe o que a gente vai fazer? Isso e aquilo. Cara, aí você muda o jogo. Aí você vira o jogo. Porque daí você faz o que ninguém tá fazendo. Não tem médico fazendo isso, né? Não tem médico olhando no olho da pessoa, mesmo que seja uma câmera. Aí você consegue virar o jogo. Humanizar o marketing. Exatamente. Melhorar a vida daquela pessoa que tu está falando. O Vitor fez uma pergunta. Eu vou responder essa pergunta para ele aqui, porque a gente está já nos nossos 2 últimos minutos. Vitor, qual é o ritmo de crescimento muscular de uma pessoa que entra na academia? Qual é o ritmo de emagrecimento? Exatamente. Qual é o ritmo de emagrecimento de alguém que passa de uma vida comendo muita besteira para uma vida de alimentação saudável? Cada um tem seu ritmo e nenhum ritmo é errado. Tem aquele cara que entra na academia e ele entendeu como é que o corpo dele funciona e ele tem um rendimento muito mais rápido. Tem aquela pessoa que está há 3 anos na academia e ainda não atingiu nem 1/10 do que ela queria atingir. Marketing digital é vida. O ritmo é o ritmo da pessoa, é o ritmo de como você está disposto a aprender. Se você quiser experimentar, cara, assim, ó, eu quero ir no supermercado e eu vou comer comida saudável. Eu vou comer chia, eu vou comer macadâmia, eu vou comer não sei o quê. E eu vou comer cada uma ali, eu vou experimentar e eu vou entender o meu corpo. Eu vou entender que macadâmia faz mais bem para o meu organismo. Eu vou mais vezes no banheiro do que quando eu como chia e eu vou começar a comer mais macadâmia. Eu tenho uma tendência a ter um corpo saudável muito mais rápido do que aquela pessoa que pegou aquela receita pronta do nutricionista e fica só naquela mesma receita pronta do nutricionista, né? Então, assim, ó, qual é o ritmo de crescimento do Instagram? Não existe. Qual é o melhor horário? Não existe. Qual é o melhor tipo de post? Não existe. Existe o que vai funcionar para você. Existe o que vai dar certo para você. E o jeito de fazer isso? Testando. Testa várias vezes. Não tem medo. Aparece lá. Fábio, ficou feio aquele vídeo, não importa. Tá para tua persona. Vai somar na vida da tua persona? Eu fiz pensando nela. Perfeito. É isso que tu precisa fazer. E não pensa em crescimento. E não tenha medo de mudar. Eu fiz vários posts de um jeito, mudei 5, 6 vezes e até encontrar o que mais dá resultados. E vai continuar mudando, né? Tá dando aqui 20 segundos para vídeo. Então, essa é a nossa moral de hoje, né? Muito obrigado a todo mundo. Esse vídeo vai ficar 24 horas disponível e também vai estar no nosso YouTube e em podcast. Até logo. Não se preocupe.